Queridos, vamos começar o nosso devocional? Vamos começar a meditar na palavra de Deus para esta manhã, para esse dia. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Na verdade, existem 3 versículos que eu quero ler, que são os versículos iniciais desse devocional. Sabe, queridos, o que temos de mais importante na nossa vida, o que temos de mais precioso na nossa vida e que devemos guardar, devemos proteger, é a nossa fé. É a nossa fé. É a fé que nos move, é a fé que nos faz caminhar, é a fé em Deus que nos sustenta. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que deseja se achegar a Deus, todo aquele que deseja estar perto de Deus, todo aquele que deseja viver uma vida com Deus, precisa acreditar que Ele existe. Entenda que a fé não é um discurso, a fé não é um sentimento, a fé ela é um comportamento. A fé é um comportamento, é um estilo de vida. Sentimento vem e passa, mas o comportamento, o hábito, a forma de vida, isso não passa. E a fé é isso, é viver crendo que existe um Deus que se preocupa conosco, existe um Deus que é soberano, criador dos céus e da terra, existe um Deus que se preocupa. Eu não sei se você sabe e se você nunca pensou nisso, mas tudo que é importante para você, grave isso, tudo que é importante para você é importante para Deus. Deus te ama de uma forma tão profunda, Deus te ama de uma forma tão singular, tão única, que tudo que diz respeito à sua vida, Deus quer participar. Só que Deus é educado. Deus ele não entra na sua vida de qualquer jeito, arrebentando a porta e fazendo aquilo que... Não. Ele espera ser convidado. A palavra de Deus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, permitir que eu entre, eu cearei contigo e você comigo. A fé é o que temos de mais importante na nossa vida. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: a minha oração não é apenas por eles, palavras de Jesus. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João, capítulo 17, a gente chama de a oração sacerdotal. Jesus está diante do Pai, junto com seus discípulos, orando, clamando. E no momento da oração ele diz assim: a minha oração não é somente por esses que estão aqui, ou seja, os discípulos, mas eu rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aí de repente você deve estar se perguntando: mas pastor, qual é a mensagem deles? Aqui, ó. Esse livro aqui contém a mensagem deles. Esse livro aqui, chamada Bíblia, um livro chamado Bíblia, que contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus, é a mensagem deles. E Jesus está dizendo: a minha oração não é apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que vão crer em mim através da mensagem deles. Então quero começar esse devocional te desafiando, chamando a sua atenção para que você acredite na palavra de Deus, que você acredite naquilo que Deus tem
como princípios e valores registrados na sua palavra. Eu acho muito interessante que Jesus já se preocupava comigo e com você naquela época em que ele estava aqui como homem. Mas hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Eu não sei se você sabe, mas dentro de você, existe um poder gigantesco. Dentro de mim e de você, existe um poder transformador. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Você precisa crer nisso. Isso é a palavra de Deus. Escute esse versículo hoje e entenda perfeitamente o que esse versículo quer dizer. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você tem noção disso? Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito daquele que ressuscitou Cristo. Cristo foi crucificado. Cristo morreu por mim e por você. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse Espírito que ressuscitou Cristo, esse Espírito que trouxe vida, esse Espírito que fez a ressurreição de Cristo, ele habita, ele mora em mim e em você. Você tem noção disso? Você tem noção do que nós somos capazes de realizar na nossa vida através desse poder? Você tem noção disso? Você tem noção da capacidade que você tem como filha, como filho de Deus, de mudar história, de mudar realidades, de mudar sentimentos, de mudar pensamentos, de olhar para a vida de outra forma, de viver a vida na perspectiva de Deus? Sabe, queridos, a gente não tem ideia do que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ama profundamente, que fez morada em nós. Você e eu temos um poder gigantesco, transformador. Agora o que precisamos aprender é usar esse poder. Sabe, tudo aquilo que precisamos para viver, e viver de forma abundante, porque Jesus Cristo deixou muito claro: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe, quando a gente escuta a palavra abundância, a gente já pensa logo em questões materiais. A abundância de Jesus vai além disso. Vai além disso. Jesus veio para que eu e você tivéssemos e tenhamos vida em abundância na área profissional, na área de relacionamentos, na família, nas emoções, nos pensamentos. Uma vida abundante em todas as esferas da nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre esse poder que habita em mim e habita em você. E o tema do nosso devocional hoje é exatamente esse: o poder que gera mudança. Aquilo que você precisa para mudar a sua vida, aquilo que você precisa para mudar a sua história, aquilo que você precisa para mudar as circunstâncias da sua vida, está dentro de você. Sabia disso? Aquilo que você precisa para mudar a realidade da sua vida está dentro de você. É o poder de Deus que opera em você grandes transformações.
o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse poder, habita em vocês. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais. É isso que nos mantém de pé todos os dias. É esse Espírito que habita em nós. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Queridos, só existe um poder capaz de gerar mudanças duradouras na nossa vida. É o poder de Deus que transforma, que opera de dentro para fora. Entenda uma coisa: a transformação que Deus opera na nossa vida, ela sempre é e será de dentro para fora. Entenda uma coisa: Deus está mais preocupado com o que você vive aí dentro do que aquilo que vivemos externamente. Deus quer te ver bem em paz. Deus quer te ver bem consciente de quem é você em Cristo. Deus quer te ver bem nas emoções. Deus quer te ver bem nos pensamentos. O poder transformador de Cristo opera em nós de dentro para fora. Deus está mais preocupado com o que você vive aqui dentro do que com as suas questões e demandas exteriores. Queridos, porque se estivermos bem aqui dentro, o restante muda. Entenda isso. Se você estiver bem aqui dentro, o restante, a realidade externa, as questões, as demandas da vida mudam pelo poder que habita em nós. Por isso que Jesus Cristo, quando ele chegava nos ambientes, ele dizia primeiro: a paz esteja convosco. Quando alguma coisa acontecia e ele precisava operar um milagre, ele precisava realizar determinadas coisas, a primeira coisa que ele dizia era: não temas. Porque a maior preocupação de Jesus é com o que a gente vive aqui dentro. Porque às vezes aqui dentro a gente está vivendo uma grande tempestade. Lembra quando os discípulos estavam atravessando o mar e eles enfrentaram a tempestade que existia naquele momento? Antes de Jesus Cristo resolver a tempestade que estava acontecendo, ele queria resolver a tempestade que estava acontecendo dentro dos discípulos. Por isso que ele disse: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Por isso, nesta manhã, deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus cuidar do que você vive aqui dentro. O lado de fora ele resolve no piscar de olhos. Basta uma palavra de Jesus, tudo se transforma. Não foi isso que ele fez na tempestade? Aquieta-te. A tempestade acalmou. Por isso, nesta manhã, eu quero que você entenda que dentro de você existe um poder transformador, que é o poder do Espírito, aquele mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos. Esse Espírito ressuscita os seus sonhos, esse Espírito ressuscita os seus projetos, esse Espírito ressuscita a sua família, esse Espírito ressuscita os seus negócios, esse Espírito ressuscita a sua vida plenamente, porque esse é o Espírito da ressurreição.
Ele habita em nós. Ele habita em nós. Quando entendemos que dentro de nós habita o Espírito Santo, quando entendemos que somos templo do Espírito Santo, é aí que começa a verdadeira mudança. Queridos, se você não estiver bem, se você não estiver vivendo aquela paz que excede todo entendimento, Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas essa paz que mesmo no meio da tempestade eu estou tranquilo, eu estou tranquila, mesmo não entendendo o que está acontecendo, mesmo não tendo todas as respostas, porque nem sempre teremos, eu permaneço em paz. Queridos, quando isso acontece, o lado de fora começa a ser transformado. Deseja mudanças na sua vida? Fique bem. Por isso esse é o tema do devocional, o poder que gera mudança. Hoje eu vim aqui de manhã para te dar uma boa notícia. Há um poder sobrenatural dentro de você, dado por Deus, que é capaz de mudar a sua realidade e a sua história de vida. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Olha isso. Olha o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Você entendeu isso? Tenha esse desejo de conhecer a Cristo cada vez mais. Tenha esse desejo de viver em Cristo cada vez mais. E sentir esse poder da ressurreição que já habita em nós. Ele não vai habitar, ele já habita. Isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Queridos, quando você entende isso, a vida muda completamente. Quando você começa a entender do que você é capaz, do poder que habita em você, queridos, a vida já não é mais a mesma. Ela muda completamente. Ela muda completamente. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Está escrito sobre esse poder que operou na ressurreição de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz assim, presta atenção. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Por isso que eu comecei falando sobre a fé. Você precisa crer. Esse poder ele só transforma, ele só opera se você crer. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Eu não preciso ver as coisas acontecendo para crer, porque não é assim. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu creio, depois eu vivo. Primeiro eu creio, depois eu experimento. Primeiro eu creio e as coisas acontecem.
Por isso que eu comecei com João capítulo 17, versículo 20. A minha oração não é somente por esses, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe, essa palavra poder, que aparece no versículo, como é grande o seu poder que age em nós. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 19. Essa palavra poder no original, que é o grego, essa palavra significa dinamite. Olha isso. Essa palavra significa dinamite. Quando você entende isso, querido, você explode para a vida. Você explode para a vida. Existe uma explosão interna, transformadora. O meu desafio para vocês nesta manhã, que é para mim também, é reconhecer esse poder e viver a partir dele. A minha oração é que esse poder exploda em você. Essa explosão de vida, essa explosão de realizações, essa explosão de conquistas, essa explosão de amor, essa explosão de misericórdia, essa explosão de filho, de filha, esse poder transformador já está dentro de você e de mim. Traduzindo, Deus está dizendo: eu quero trazer o poder dinamite para a sua vida, o poder capaz de mudar tudo. Entenda isso, só esse poder, que é somente em Deus, pode mudar a minha vida e a sua vida. Diante disso, eu quero falar sobre esse poder que existe dentro de mim e de você. Primeira coisa que você precisa entender é que esse poder de Deus está disponível para você. Não é uma coisa que você ainda vai conquistar, não é uma coisa que você ainda vai viver, não. Esse poder já age dentro de você. Foi isso que lemos em Efésios capítulo 1, versículo 19. Como é grande o seu poder que age em nós. Ele não está dizendo como é grande esse poder que vai agir em nós. Ele também não está dizendo como é grande esse poder que já agiu em nós, não. Ele está dizendo como é grande esse poder que age em nós, os que cremos nele. Ei, você acredita em Deus? Você crê que Ele existe? Você crê que Ele é Senhor sobre a sua vida? A palavra de Deus diz que o poder de Deus que age na nossa vida é na vida daqueles que creem. Querido, se você confia em Deus de todo o seu coração, se você confia em Deus não só em palavras, não só como discurso, mas o seu crer é a sua vida, então esse poder já está disponível para você. O poder que age nas pessoas que creem nele, né? Esse poder ressuscitador já habita em você. Isso não é maravilhoso? Entender isso não é esperançoso? Sabe, entenda isso. O fato mais poderoso que já aconteceu na história humana, que foi a ressurreição de Jesus Cristo pelo poder de Deus, esse poder extraordinário está à nossa disposição, já está aqui. O que eu e você precisamos fazer é usar esse poder ressuscitador, que ressuscita a alegria, que ressuscita a esperança, que ressuscita a expectativa, que ressuscita os sonhos, que ressuscita o desejo de viver, que ressuscita as grandes coisas de Deus em nós.
Ah, queridos, entenda isso. Esse poder já está disponível. Que eu e você possamos dizer como Paulo, tudo que eu quero conhecer é a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Tudo que eu quero sentir e viver é o poder da ressurreição. Sabe, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho das coisas que você cometeu, nem o peso do que está sobre você hoje. O poder de Deus muda tudo. O poder de Deus te perdoa. O poder de Deus te transforma. O poder de Deus te restaura. O poder de Deus te faz novo. O poder de Deus gera vida nova em você. Por isso eu te pergunto nesta manhã, você quer confiar em Deus? Confie plenamente, se entregue a esse poder, se entregue a Deus e viva uma vida transformadora. Transformadora. Então entenda, a primeira coisa é que o poder de Deus está disponível para você. Ele está aqui. Não procure fora, não procure nas pessoas, não procure nos seus recursos, não procure, não, está aqui. Habita em você, já é seu, já é seu. Amém? Vocês estão comigo? Queridos, segunda coisa que esse poder gera. Quando você começa a reconhecer esse poder, quando você começa a viver através desse poder que está disponível, uma coisa que ele faz, o poder de Deus que habita em nós, cancela o seu passado. Esse poder ressuscitador que habita em mim e em você cancela o seu passado. Queridos, a gente como pastor, a gente atende muitas pessoas, quase todos os dias, Às vezes a gente tem 2, 3, 4 atendimentos por dia. Eu vou ser sincero para você. 90% dos problemas são pessoas que estão presas ao passado. São pessoas que não conseguem largar o passado. Não conseguem largar aquilo que já foi. Já passou. Mas as pessoas têm a capacidade de trazer de volta. Os maiores sofrimentos humanos são de pessoas que estão presas ao passado. A dor que sentiu, a traição que sofreu, o problema do passado, o problema que foi gerado lá atrás. Pessoa que sofre os fracassos que viveu na vida, os pecados que cometeu, e guarda e nutre essas lembranças. E começa a dizer, se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Eu fracassei, vou pagar muito caro por isso pelo resto da minha vida. Queridos, esse poder que habita em você, esse poder que habita em mim, ele cancela o passado. Ele cancela o passado.
Sabe? Deus deixa muito claro, não é necessário você andar nessa vida, caminhar nessa vida, preso nessa corrente chamada passado, que de repente gera em você sentimento de culpa, gera em você um peso desnecessário. Ei, está na hora de aliviar a bagagem, está na hora de jogar fora aquilo que você não vai usar na sua jornada da vida. Larga isso, vira a página, olha para frente. Sabe, não é questão de negar o passado. Não é questão de negar o passado. O passado, ele faz parte da história. Existe uma história. Não é negar o passado, mas é não carregar o passado. Deus tem tanta coisa nova para realizar. Deus tem tanta coisa para fazer acontecer na sua vida. Por isso que devemos viver um dia de cada vez. Esse poder, ele anula, ele cancela o nosso passado. De repente você teve um passado terrível, um passado onde você pecou bastante, onde você... E aí de repente hoje você vive com esse sentimento de culpa. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter vivido isso, eu devia ter vivido aquilo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. A partir do finalzinho do versículo 13, diz assim: Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Éramos obrigados, mas hoje Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Ei, quando você olha para o passado, quando você fica preso no passado, é como se você não estivesse reconhecendo o que Deus fez por você naquela cruz. Naquela cruz que Ele se entregou, Ele resumiu a nossa vida humana numa palavra só: está consumado. Tetelestai, está consumado, ou seja, o que eu vim fazer, eu fiz até o fim, por mim e por você. Ei, larga o passado, eu já cancelei ele na cruz, eu já venci ele na cruz. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Ah, queridos, quando você esquece o seu passado, quando você vive esse poder que cancela o passado, quando você vive esse poder que te impulsiona para frente, querido, a vida muda. A vida muda. A perspectiva muda. O amor muda. A vontade de viver muda. Você se torna outra pessoa. E aí você começa a caminhar no novo. Você começa a viver o novo. Você começa a experimentar o novo. Eu sei que de repente você está aí do outro lado da tela dizendo assim: pastor, você não faz ideia do que eu passo. Eu não faço mesmo. Você tem razão, eu não faço a mínima ideia do que você está vivendo. O que eu faço ideia e o que eu conheço é esse poder que habita em mim e habita em você. E eu tenho certeza que quando você reconhecer esse poder e começar a viver nele, a sua vida se transforma. Você sabe por quê? Porque o poder de Deus é o poder criativo. O poder de Deus é o poder criativo. Ele cria novas oportunidades. Ele cria novos começos. Ele cria nova vida. Ele cria nova esperança. Ele cria nova perspectiva. Não foi assim que o mundo foi feito? Através do seu poder criativo?
através do poder da sua palavra, esse poder habita em nós. Por isso é o poder da ressurreição. Ele ressuscita tudo aquilo que estava morto em nós. Se a esperança estava morta, ele ressuscita. Se a alegria estava morta, esse poder ressuscita. Se a expectativa estava morta, esse poder ressuscita. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Habita em nós. O passado é uma âncora. Tem muita coisa que você já poderia estar vivendo em Deus se estivesse olhando para frente, se estivesse vivendo coisas novas. Deus faz nova todas as coisas. Por favor, deixa o passado ir embora. Sabe, às vezes o passado está querendo passar e você fica segurando. Às vezes o passado quer passar e você fica segurando. Ah, pastor, como é que eu seguro o passado? Querendo viver ele de novo. Querendo trazer na memória ele de novo. Querendo sentir ele de novo. Ele já foi. Deixa o passado ir embora. Esse poder que habita em você é capaz de cancelar tudo isso. Olha para frente. Mantenha os seus olhos no autor e consumador da tua fé, da minha fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Confie no poder de Deus. Esse poder cancela o passado. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, referente ao poder de Deus, esse poder que habita em mim e em você. Esse poder, ele traz vitória em meio às lutas. Esse poder, ele traz vitória em meio às lutas. Esse poder te garante vitória. Sabe por quê? Ele não é um poder ressuscitador. Ele não é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não foi capaz de detê-lo. E esse poder que habita em você e em mim, que é esse poder de ressurreição, ele é um poder de vitória. Ele é um poder de vitória. Sabe o que significa isso? A vitória já está aqui. A vitória já faz parte da sua essência como filho. A vitória já faz parte da sua essência como filha. Você já é vitorioso. Você já é vitoriosa. Amém, Tiago? Amém, Robson? Nós já somos vitoriosos porque esse poder da vitória já habita em nós. Ah, queridos, entenda isso. Sabe, quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. O Fernando que eu sou hoje, se eu soubesse disso antes. Essa semana perguntaram assim para mim, pastor, o senhor tem problema? Eu dei risada. Eu falei muitos. Você quer saber de alguns? Eu tenho um monte. Mas por que ela perguntou isso? Eu entendi. É porque quem olha para mim
quem olha para a minha vida, me vê uma pessoa muito tranquila, muito calma. Sabe por quê? Porque já tem algum tempo que eu entendi esse poder que opera em mim. Já tem algum tempo que eu entendi esse poder de ressurreição que habita em mim. Eu vou falar isso para vocês com muito temor e com muito amor. Eu jamais vou falar de coisas que eu não vivo. Eu jamais vou pregar o que eu não vivo. Eu não tenho essa coragem. Toda vez que eu subo num púlpito para pregar, eu subo tremendo, com muito temor, com muita consciência do meu chamado, com muita consciência de quem eu sou em Cristo. Porque eu sei que eu serei cobrado disso depois. Então, quando essa pessoa perguntou para mim, pastor, você não tem problema? Na hora eu dei uma risada, não com desprezo, não, pelo contrário, eu falei, querida, foi uma mulher. Eu falei, querida, eu tenho um monte. Eu até brinquei com ela, vamos dividir então, você me dá um pouquinho dos seus, eu te dou um pouquinho do meu. Mas sabe o que é? Eu não permito que os problemas tomem conta da minha vida, porque dentro de mim existe o poder da ressurreição, esse poder que faz em mim coisas novas, esse poder que me perdoa, esse poder que me transforma, esse poder que me faz viver aquilo para qual o Senhor me chamou. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, que vocês vivam isso. Porque isso é transformador. Isso é uma dinamite. Deixa explodir. Deixa ela explodir em você. E te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem em Cristo Jesus. Você tem dentro de você um poder de vitória. Sabe, todos nós temos problemas e lutas. Todos nós. A questão não é ter problemas, é como você lida com ele. E eu quero te dar uma dica muito rápida e prática. Comece a lidar com os problemas da vida através desse poder que já age em você, através desse poder que já existe em você. Por isso, foque sua mente em Deus. Tem gente que foca nos problemas, tem gente que foca nos desafios. Foca em Deus. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu vou repetir. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus, o tamanho do poder ressuscitador que habita em você. O poder de Deus traz vitória sobre todas as questões da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse poder arrebatador, transformador? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? O que nos separará
desse poder, desse amor transformador. Sabe? O versículo não acaba aí. Ele continua. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, a minha oração nesta manhã é que você aí aonde você estiver, se sinta amado, amada por Jesus nesta hora. Sinta o amor agora te envolvendo aí onde você está. Sinta o amor de Deus agora aí te abraçando. Sinta esse poder de ressurreição agora aí onde você está borbulhando dentro de você, pronto para explodir. Gente, eu não sei vocês, mas aqui dentro meu coração está queimando. Queimando pelo Espírito Santo de Deus. Queimando por esse poder maravilhoso que habita em nós. Meu coração está assim, ó, borbulhando. Essa palavra está sendo ministrada para mim. Eu sei que está sendo ministrada para vocês. Mas essa palavra, enquanto eu estou falando, ela está me queimando aqui dentro. Sinta esse poder de Deus dentro de você. Exatamente, esses foguinhos aí subindo, é assim que eu estou me sentindo agora. Esse poder de Deus queimando, transformando, me enchendo de paz, me enchendo de gratidão, me enchendo de amor. Ei, receba isso. Receba isso nesta manhã. Enfrente hoje o dia completamente cheio do poder de Deus. Quem nos separa? Quem nos separa desse poder? E por último, para finalizarmos esse devocional, esse poder, ele nos concede uma mudança permanente. Esse poder nos concede uma mudança permanente, ou seja, para sempre, todos os dias. Todos os dias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho. Acabou o que era antes. Porque esse poder traz o novo. E já chegou o novo. Sabe, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, esse poder ressuscitador habita em você e começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Esse é um poder que gera mudança permanente. A partir do momento que você entende esse poder e começa a viver esse poder, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. A nossa parte é conhecer a Cristo. E esse conhecer, através do relacionamento que temos com Ele, viveremos o poder da ressurreição, que gera mudança de vida em nós todos os dias.
E eu te pergunto nessa manhã, você deseja mudar? Mudar a sua história, mudar a sua realidade? Comece a conhecer a Cristo a cada dia. E você viverá o poder da ressurreição que já habita em você. Que já habita em você. Você quer que Deus te abençoe? Quer que o poder produza uma mudança permanente na sua vida? Essa oportunidade está dentro de você, através desse poder, desse Espírito Santo que habita em você. Ele está disponível para você. Ele vai cancelar o seu passado. Ele vai te trazer vitória. E ele vai gerar mudança permanente em você. Permanente em você. Agora, só uma coisa pode impedir que isso aconteça. É você adiar essa decisão de querer viver a mudança que Deus tem para a sua vida, através de um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade. Comece hoje a viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Não tenha medo. Comece a viver esse poder transformador que já está em você. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com você. O poder que gera mudança. Que essa palavra seja uma palavra de explosão na sua vida hoje. Que essa palavra seja uma palavra de mudança, de transformação. E que você possa viver, experimentar esse poder que já opera em você. Amém? Vamos orar. Olha, eu confesso que eu estou aqui suando, por causa desse poder, por causa do Espírito Santo. Queridos, viva esse poder, experimente esse poder, ele está dentro de você. Tudo que você precisa para viver bem, para transformar a sua realidade, Deus já te deu. Deus já te deu. Comece a vivê-lo. E a sua vida será extraordinária. Esse poder vai ressuscitar a sua esperança, os seus sonhos, e vai te dar vitória todos os dias, porque você já é um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus, através do poder que já age dentro de você. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. E a minha oração é que essa palavra hoje ecoe durante o dia, que esta palavra ecoe no seu coração e que você possa viver esse poder todos os dias. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos transforma, presença essa que nos consola, presença essa que nos ensina e presença essa que nos enche de poder. Ah, Pai, como é bom! Como é bom acordar de manhã e sentir a Tua presença, estar diante de Ti,
Como é bom, Senhor, acordar de manhã e saber que temos um Deus que cuida de nós. Como é bom saber que existe um dia que já foi preparado pelo Senhor. Pai, que possamos viver esse dia intensamente na Tua presença. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado por se renovar em nós todos os dias. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra hoje seja uma explosão na nossa vida. Que possamos, através dessa palavra que ouvimos hoje, realmente entender e reconhecer que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós, nos ressuscitando para uma nova vida, para novos sonhos, para novas conquistas, ressuscitando a esperança, ressuscitando a alegria, ressuscitando o amor. Pai, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no nosso coração e que possamos viver intensamente esse poder que habita em nós. Que possamos verdadeiramente entender que o que precisamos para viver, o que precisamos para transformar a nossa realidade, o que precisamos para viver intensamente a Tua vontade em nossas vidas, já habita em nós, que é o poder da ressurreição, o poder de Cristo em nós. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, que possamos estar atentos à Tua direção e começar a viver uma vida transformadora, criativa, abençoada, restaurada e transformada pelo poder de Cristo em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra. Que ela possa ecoar durante o dia de hoje, que ela possa vir na nossa memória como uma explosão diária desse poder. E que esse poder nos encha de paz. Essa paz que excede todo entendimento. Que esse poder seja um poder transformador e restaurador na nossa vida. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online conosco agora, que a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios, que eles possam experimentar essa explosão na vida e que eles possam viver aquilo que eles ainda não viveram, que eles possam experimentar aquilo que eles ainda não experimentaram e que só é possível através desse poder ressuscitador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ressuscita os sonhos, ressuscita os projetos, ressuscita a esperança, ressuscita a alegria, ressuscita a vontade de viver, que eles possam continuar vivendo na Tua presença, cheio do poder do Espírito Santo que habita neles. Que esse poder, em nome de Jesus, tire todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda crise existencial, toda demanda, tudo aquilo seja queimado pelo fogo da Tua glória, por esse poder que habita em cada um deles. Que eles possam experimentar essa explosão a partir de hoje e viver uma vida de testemunho, dizendo que o Senhor agiu, que o Senhor fez, que o Senhor curou, que o Senhor transformou e que eles vivem completamente abençoados pela Tua graça e pelo Teu favor. Abençoa, Pai, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam sentir esse poder, viver esse poder que habita neles e que eles possam a cada dia estar mais perto da Tua presença. Obrigado, Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja rema, seja vida no coração deles. Que eles possam ser transformados pelo poder que habita em cada um. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver hoje no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável e que é bombástica. Que essa vontade venha triunfar sobre nós e que possamos viver o dia de hoje plenamente na Tua presença.
E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã e por esse dia. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de transformação, de cuidado, de alerta, e que vocês possam viver através desse poder de Cristo que habita em você, que habita em mim. Vamos juntos viver o novo de Deus? Vamos juntos olhar para frente? Vamos juntos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável? Eu quero deixar esse convite para você. Vamos juntos viver uma vida explosiva da graça e do favor de Deus e desse poder que opera em nós todos os dias. Amém?